Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos al canal y en primer lugar pedir disculpas a todos los que os quedasteis esperando al vídeo de este fin de semana porque no pudimos hacerlo. Estábamos participando en las sextas jornadas de independencia financiera de Valencia y aprovecho también para agradecer a todos el que se acercó a vernos o el que nos vio en streaming porque se retransmitieron también en directo. Y si alguien tiene interés y no nos vio, pues voy a dejar el enlace en la descripción con el minuto donde está nuestra ponencia, aunque podéis también ver las demás ponencias porque hubo muchas muy interesantes. Me gustaría decir enhorabuena a los que organizaron, porque al final es un Un día que se reúne trabajazo. mucha gente, mucho trabajo. Enhorabuena y el ambiente estaba estupendo. Estupendo, como siempre, como todos los años. Si alguna vez tenéis dudas, voy, no voy, si el año que viene se hace, venir porque vale la pena. Y no me enrollo más, vamos a ver en el tema macro que ha pasado esta semana para arrancar ya esta que empieza, estamos grabando hoy lunes 12:30 de la mañana. Luego veremos el tema técnico con Shafi, donde además creo que nos vas a explicar un poco el proceso que nosotros seguimos a la hora de buscar y encontrar empresas en las que operar o invertir, ¿no? Claro, hoy el análisis de mercado va a ser muy sencillo y más direccionado a la vida real, la parte práctica, cómo buscamos empresas, ¿no? Fenomenal. Y bueno, pues no me enrollo más. Empezamos. Esta semana se han visto las correcciones que esperábamos cuando el vencimiento de la triple hora bruja y tal y que no sucedió nada, todo subió. Pero esta semana sí que se han visto algunas caídas, un poco de corrección, por varios motivos. Es que se han juntado varias cosas, como suele ser. En primer lugar, ese vencimiento de opciones, pues la semana anterior dio lugar a subidas, pero esta semana sí que ha habido caídas y es que, bueno, siempre mueve un poco hasta que se recolocan, ¿no?, las nuevas Claro. posiciones. Luego intervinieron varios miembros del FONC y entonces decíamos la semana pasada que todo el mundo estaba celebrando que empiezan las bajadas y van a venir pum, 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 una detrás de otra, ¿no? Pues esta semana esa euforia se ha enfriado, porque claro, los miembros del FONC han dicho, despacito, vamos a ir viendo paso a paso cómo va la cosa. Claro, eles nunca van a decir, vamos a recortar 3, 4 veces, ¿no? Siempre no pueden tener ese tipo de comentario, Claro, ¿no? no No saben. puede posicionarse así, tienen que ser comedidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que a esos comentarios se le han sumado la publicación de datos de empleo que si la semana anterior eran nefastos, pues esta semana han sido muy buenos. Y entonces, claro, de repente todo el mundo dice, ostras, entonces el empleo no se está enfriando, ¿qué está pasando aquí? Pues en Me, realidad no sabemos me- lo que está pasando, porque los no, datos últimamente son, bueno, es un es cachondeo. que me sorprende mucho un país como Estados Unidos, a veces tiene cosas que yo no entiendo. Entonces, Sí, mejor seguimos la ola, pero sin entender mucho, es lo que es. exactamente. Y también han salido datos del PCE, o sea, de la inflación, donde se ha visto algo que en realidad todos sabemos. La inflación sigue subiendo poco a poco. Lo que pasa es que entre que las empresas acumularon mucho stock antes de que entraran en vigor los aranceles y que las empresas que tienen margen pues lo han ido comprimiendo, pues el impacto al consumidor va despacito, no va así Sí. como una ola, sino que va despacito, pero sigue subiendo y son todos los expertos los que dicen que se va a terminar transmitiendo al consumidor final, porque es así como funciona, solo que, bueno, de manera diluida. Así que, pues eso, la euforia que había por las bajadas de tipos se ha enfriado, se ha enfriado. Pero una cosa, para los gobiernos inflación no es malo, No, porque para la deuda les va bien. Entonces, esas cosas hay que poner en la balanza que a veces el gobierno quiere inflación. Entonces, no es de todo exacto. mal, digamos. Y otro punto muy importante es que esta semana es fin de mes, se acaba septiembre. Y entonces tenemos los rebalanceos de carteras de fin de mes, donde se espera que los grandes fondos vendan muchísimos miles de acciones, sobre todo de estas empresas que han subido tantísimo este mes, pues toca rebalancear y entonces pues esto afectará a las cotizaciones hasta que vuelva otra vez todo a... O no, ¿no? O quizás quieren seguir subiendo Bueno, y pero vender las que están bajando. sí, pero Es el quiero, comentario claro, que... quiero decir que esto causa volatilidad, porque Exacto, de unas eso. caen, otras suben y luego pues cuando hayan cogido sus nuevas posiciones, otra vez el mercado hará...
Sí, siempre hay... Exacto. Y con el rebalanceo de carteras está el famoso collar de JP Morgan, que también mueve muchísimo en el tema del mercado de opciones. Mucha gente pendiente de cómo quitan las patas y ponen las nuevas patas. Habrá que ir viendo cómo esto, pero vamos, que si veis movimiento estos días es un poco por todo esto que está pasando. ¿Vale? Otro punto que tú ahora me imagino comentarás es que al final con estas últimas subidas de septiembre hemos llegado a una resistencia que es muy importante y siempre que se llega a una resistencia importante pues hay quien recoge ganancias, entre ellos los insiders que dicen que están vendiendo mucho. Pero bueno, Sí, y un eso hay que punto tener más, un punto de un atención. punto más de atención. Y ya lo último que voy a comentar, pues para tenerlo en cuenta, aunque normalmente es más ruido que otra cosa, pero el gobierno de Estados Unidos se queda sin dinero para funcionar y si no le amplían el aumento de deuda, pues mañana creo que es el último día para que se lo amplíen, a partir del día 1 tendrá que cerrar y entonces hay cosas que se quedan ahí en un ¿qué pasará, no? Lo que hemos visto en los últimos años siempre están hasta la madrugada para aprobar la ley y normalmente se termina bien, excepto Sí, el año que Trump tuvo el problema, pero luego se normaliza y no se acaba el mundo, ¿no? por eso, que bueno, ahí queda, también para echarle un vistazo, pero eso es lo que ha pasado y lo que está ahora sobre la mesa y que le hacemos seguimiento. Vamos a ver, como siempre, la agenda de la semana. Quedan muy pocas empresas ya repartiendo dividendos hasta empezar la nueva temporada. Dividendos, no, No, perdón. Resultados, publicando resultados hasta que arranque la nueva temporada. Pero de las que hay esta semana, yo personalmente voy a nombrar Carnival, que a lo mejor ha publicado ya el resultado. La verdad es que no lo he mirado, luego lo miraremos. El martes Nike, que es algo, una empresa que muchos tienen en cartera, otros no la tienen, pero la vigilan por si acaso es sí. oportunidad de entrar. Habrá que ver qué pasa con ella. Y el miércoles yo nombraría a Quitty Brands y Conagra, entre todas las que hay. Pero bueno, ya cada uno depende un poco de lo que le Sí, interese o no le interese y de lo que esté siguiendo. Económicamente hablando, semana cargadita de eventos, empezando desde hoy, que esta tarde a las 7 horas española, declaraciones de Trump y con Trump, pues es entre Trump y Powell, bueno, Van compitiendo, van ¿no? compitiendo en volatilidad del mercado, a ver quién lo mueve más, a ver qué dice. El martes tenemos los datos de la confianza del consumidor de The Conference Board y empiezan también datos de empleo de la encuesta JOLTS. Datos de empleo vamos a tener también el miércoles, el jueves y sobre todo el viernes con las nóminas no agrícolas. Estos datos del viernes son los que dicen que si el gobierno cierra, pues a lo mejor lanzan una estimación, como si los demás fueran muy fiables, ¿sabes? Pero bueno, eso está ahí. ¿Qué más tenemos? El miércoles el PMI de manufacturas, muy importante, y el viernes el de servicios, también muy importante. Así que semana a tope de resultados. Ya veremos qué pasa. Puede haber movimiento, eso a unos les gusta y a otros no tanto, pero simplemente hay que saber qué puede pasar. A tope de datos macros, porque resultados van a De ser macro, pocos, además, ¿no? sí, de Sí, resultados son pocos. muy bien. ¿Vale? Vale. Pues vamos a ver qué nos cuentas. Miramos aqui rápido a parte técnica, que não queremos extender muito, que eu sei que muitos de vosotros vai estar pendente do mercado quando abra, não? Sí, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar mirando los índices principales y de maneira general lo que vemos de las noticias macros nos genera muito FOMO, por lo menos a mim me generava muito FOMO. Temos que saber o que passa com as notícias macros, pero para entender como vai o mercado. Pero logo temos que mirar um pouco os gráficos, entender melhor como vai para bajar um pouco essa ansiedade nossa, não? Então, minha ideia hoje não é fazer uma análise extensiva de lo que ha passado na semana, pero comentar um pouco como nós buscamos ações que queremos invertir ou fazer alguma operação de trading ou com opções ou swing trade. Então, vou falar basicamente hoje do SPY, do QQQ e ouro, basicamente rápido para mostrar o que está passando, e logo vamos a los sectores. Então, nós temos o SPY.
El SPY vemos as médias subindo. Se ponemos outros indicadores, como eu já los he visto, estão indicando tendência alcista. Nós pusimos na semana passada que essa seria uma área de resistência. Terminou a semana aqui a semana começou com uma caída, pero a vela de viernes rompendo essa resistência localizada, que se pode esperar? Que vuelva pelo menos a esse nível aqui de el máximo de 666. Então, de momento, nós vemos o índice alcista, a curto prazo alcista, e que, só voltando aqui que me olvidei uma coisa, e que me gusta deste movimento. Nós vemos que esta vela de viernes terminou por encima da vela que hizo o mínimo desta série. Isso é o que chamamos K-hold. Ha terminado por encima, é uma indicação alcista de curto prazo. De momento, todo alcista, não é muito que preocupar-se aqui, hasta que venga algo que nos indique que vai começar a ser bajista. Se vemos o Nasdaq, muito parecido, a vela de viernes terminou por encima da vela de jueves, que foi o mínimo, médias de médio e largo prazo subindo, rompeu a resistência nesse ponto de 582, ha tentado fazer um pullback aqui, seguiu subindo. De momento, seguimos alcistas, sem mirar muita coisa, o volume sigue alto e subindo muito bem. Ouro, o ouro ha salido de la caja, ha llegado a esse ponto de resistência que era, digamos, a distância, o objetivo, quando rompe esse patrão, luego, a seguindo subindo, hoje dá a impressão, ou pelo menos abriria por encima desse máximo, sigue tendência alcista. Então, não há muito que ver no mercado agora mesmo, apesar das notícias, o mercado sigue subindo. Pero eu queria mostrar agora os sectores e que nós fazemos normalmente um fim de semana para as pessoas que pensam que há que gastar muito tempo, passar horas e horas vendo coisas. Não, queria mostrar um processo simples. O mejor simplesmente, oye, ¿qué haces? ¿Miras acción por acción? No. Não hace falta. Então, eu vou abrir este gráfico que vemos aqui. Digamos, um gráfico arriba, que seria o ativo que queremos ver, e aqui está como ouro, e eu vou cambiar ao SPY. Então, temos abaixo o SPY, que para nós consideramos o mercado, quando queremos ver algo que está mais forte ou mais débil que o mercado, comparamos com o SPY. Aqui está o ouro. Vemos que o ouro, essa é a medição da força relativa do ouro comparado com o SPY. Vemos que o ouro, quando está azul aqui, está mais forte que o SPY. E vemos aqui abaixo a correlação que o ouro não está correlacionado com o SPY. Então, é um bom ativo para diversificar com respeito à inversão em renda variável. Pero miramos os sectores. Vamos filtrar aqui o que vai de el mês de pior a melhor. E vamos vendo de maneira rápida. O sector de materiais, bajando a força relativa, um pouco correlacionado com o SPY, não temos nada que ver aqui. O sector de consumo defensivo, não? Sim. Também menos força relativa comparado com o SPY, caindo as médias, querendo cruzar hacia abaixo, lá de médio prazo com de largo prazo, de 50 e 200. Pouco, a correlação é débil aqui, nada que ver. O sector de saúde, vou quitar essas linhas que já não têm interesse, também caindo, a força relativa com relação ao SPY, um pouco correlacionado, está andando dentro desse rango de preço, aqui não temos nada que ver.
Real estate. Real estate hace mucho que está andando nesse rango de preço, pouca força relativa, pouco correlacionado, quizás para diversificar com relação al SPY ou QQQ poderia ser um ativo, pero de momento você poderia entrar aqui buscando dividendos, pero não mais que isso. El financiero, apesar de estar com a força relativa negativa aqui, está começando a tentar subir, está em um rango lateral em máximos, a média de 50 subindo, de 200 subindo, ojo que podemos ter uma ruptura do máximo e isso seguramente começaria a poner-se em azul, poderíamos ter empresas aqui dentro já nesse momento dando bons resultados. O sea, ese valdría vigilarlo, valdría la pena vigilarlo de cerca. Poner la lista de seguimiento e vigilá-lo. El de industrial, como havíamos dicho, está formando aqui uma consolidação. O índice de força relativa, apesar de que não está subindo tanto nos últimos meses, e o SPY sim está subindo, a força relativa comparada com o SPY está subindo. Então, se indica que aqui está começando a ter mais força. Outro índice, outro sector, perdão, ponemos na lista de seguimento. Correlacionado, está, de certa maneira, tendo uma certa correlação com o SPY, atento a isso. O setor de energia. Aqui está, a mim me parece interessante. Menudo subidón esta semana el sector de energía. Aqui vamos parar um pouco. Mira, lo que sempre hablamos, essas linhas diagonais. A rota aqui 3 dias subindo. A média de 50, que é a de médio prazo, rompendo a de 200. Nos queda lá de 200 que esteja subindo, para mostrar que estaria em uma nova tendência alcista. De momento, está tentando cambiar a tendência. Pero aqui poderíamos ter alguma ação já aqui dentro que esteja mostrando uma certa força, esteja adelantado com relação ao sector, que o sector é uma média de todo. Claro. Não? Vemos a força relativa subindo, e não está muito correlacionado com o SPY, então poderia ser uma diversificação de carteira. Logo, esse sector, de momento, é o que mais nos gusta, não? Vemos o de utilities. Por que as carteiras de dividendos estão todos contentos ultimamente? Vemos que utilities, que são as empresas de generação de energia, transmissão, distribuição de água, coleta de basura, em um conjunto estão subindo. Tem mais força agora mesmo que o SPY e não é tão correlacionado. Então, poderia ser um setor que a mim me gusta atualmente e se poderia buscar empresas aqui. Además, se nós vemos esse setor aqui, que parece ser um setor de resistência, está tentando romper, buscaria máximos muito pronto. Pondria em minha lista de segmento e seguramente eu buscarei empresas aqui dentro. Vale. O setor de consumo discrecionário, esse vai muito correlacionado com o setor de tecnologia, pero atualmente não está tão, ou seja, não está correlacionado totalmente com o SPY. No, pero as gráficas se parecem muito. Se parece muito a essa vela. Aqui podemos, pelo menos a curto prazo, que busque esse nível de máximo, não? Está agora mesmo. Se eu pongo uma linha nesse ponto de resistência que foi antes, ha roto, ha vuelto, quase que tocar aqui, está tentando romper novamente. Então, é um setor que deve ter boas empresas aqui, que fazendo um movimento que esteja bueno. O setor de comunicação está com uma força relativa mais forte que o SPY, pero vemos que está estropeando, não? Pero aqui dentro deve haver empresas que vale a pena. Por exemplo, Google. Porque o setor está forte. Exato. E o último é o setor de tecnologia, que já sabemos está mais forte, bastante correlacionado, subindo muito. Aqui já sabemos que há muitas empresas boas. Bueno, hemos repassado de maneira muito rápida os setores. Hemos visto que o de energia tem um setup que nos gusta. O que podemos fazer? Vamos mirar dentro do setor de energia.
Aqui estão as empresas do setor de energia e eu he filtrado as que estão cerca do máximo, quando está 0% aqui, as que estão no máximo, e menos 36 as que han caído 36%. Claro, porque según la estrategia de cada uno o la forma de invertir, la buscarás que esté queriendo romper o la buscarás que esté muy infravalorada dentro de Exato, él, ¿no? e isso é o que vamos fazer. Que hacemos agora? Miramos, BKR. BKR ha roto el máximo há 3 dias. Que se podia esperar aqui? Você podia esperar que, rompendo esse nível, isso haga um pullback, retestear e volver a subir. Seria o novo ponto de entrada, não? Valero. Valero ha roto esse nível que estou marcando, ha subido. Poderíamos dizer que está tentando chegar a máximos. Aqui seria que um swing trade poderia ser, se empieza a cair, poderia retestear esse nível. Se eu pongo aqui as linhas muito rápido, não quero perder muito tempo com esse vídeo hoje, pero se isso é o objetivo primeiro, é chegar aqui, pero podemos ter uma volta e volver a subir. Então, um swing trade hasta aqui e uma recompra quando baje a esse nível. Claro, y también soy más conservador, soy más agresivo y ya lo veo muy extendido, me espero el pullback. Você poderia comprar ações e vender cover call aqui. MPC também muito parecido. Estamos aqui nesse nível de resistência, não? Que é tocado. O que podemos fazer aqui? Vender bear call spread, que é vender uma call e comprar uma de proteção. Vender, se temos ações, vender cover calls aqui arriba. A lista de segmentos segundo a estratégia que queremos adoptar. PSX nos pareceu interessante porque venia com esta tendência barrista e nesse ponto a roto, a volta a tocar a linha de tendência barrista, ha chegado aqui, ha andado um pouco de lado, que essa é uma espécie de cup e handle, e logo ha roto esse nível. Nós outros, quando estava rompendo aqui, compramos ações e vendimos cover call aqui e esperamos repetir essa operação mais vezes. Pero se nos pilha, salimos de la ação e cobramos a prima mais o que se revaloriza a ação. O WMB não indico essa ação, apesar de estar muito bonita. Vê que a média de 50 não ha chegado nem tocar a de 200. Pero porque essa empresa é mais para os cidadãos ou residentes nos Estados Unidos. Alguns brokers não nos permitem comprar esta empresa. E se os brokers que nos permitem comprar, temos uma taxação mais alta, impostos mais altos nessa empresa que em outras. Então, não vou tardar muito aqui. Chevron ha caído, está em uma tendência alcista e está nesse ponto de resistência. E nessa zona, aqui não me chama muito a atenção que está em todo lado, não sube, barra, sube, Sí, barra. vaya, hace un zigzag muy pronunciado. Tendria que romper aqui para ver que se podia ser. Se rompe aqui, eu apostaria que cerraria o gap. Ah, pues ahí ves. Se pone una alarma por si lo empieza a romper. Exactamente. A cerrar, Salto XLE, que é o ETF em si. APA, mira que interessante. APA ha estado caindo todo esse tempo. Aqui ha roto a média de 200 e nesse ponto, não? Además, a média de 50 ha hecho um golden cross aqui, que é a média de 50 cruzando hacia arriba lá de 200, e estamos, de uma certa maneira, em uma tendência alcista nesse momento. O que podemos esperar aqui? Digamos, esse nível de resistência é onde está agora mesmo. Se rompe, temos resistências aqui, resistência aqui. O que você poderia ser? Comprar ação, vender cover call, ou vender bear call spreads aqui arriba, ou comprar ações diretamente, porque essa ação ha caído uns 6%, não está tão lejos do máximo, e vamos ver mais ações com esse patrão no índice. Exxon se parece muito a Chevron. Sí.
Pero mira que interessante, o setup que nos gusta rompendo a linha diagonal, está agora mesmo tentando romper, digamos, esse nível de resistência. Temos o seguinte nível de resistência. Você podia comprar calls e vender cover call, vender bear call spreads, vender puts aqui abaixo esperando que podia baixar e comprar. Que falta aqui um pouco mais para operações alcistas? Que a média de 200 empiece a subir junto com a média de 50. Temos a rotura da linha diagonal, a média de 50 rompeu hacia arriba, cruzou hacia arriba a média de 200, MACD positivo. Parece interessante, está tentando cerrar esse gap. O nível de 119, 120 me parece muito factível. Hess se parece um pouco a Chevron, não me chama muito a atenção, está por todo lado. Sí, está muy choppy, como dicen los americanos. Kinder Morgan é uma empresa que paga muito dividendo, é de transmissão de, ou seja, gasoducto, não? Para gás e petróleo. Está agora mesmo dentro, digamos, desse retângulo de maneira muito rápida. A média de 50 cruzou hacia abaixo, tal. Aqui esperamos. Ponemos se queremos algo de dividendos, ponemos na lista de segmento e esperamos a ver se vai romper hacia arriba ou abaixo para definir. EOG, de momento, em tendência barrista, não hacemos nada aqui. Não nos diz nada tampoco. Não nos diz nada. Média de 50 caindo, de 200, nem miramos. Devon, os acordais de PSX, aqui um patrão, digamos, similar. E desde abril está subindo, está rompendo esse nível. O que podemos fazer aqui? Essa ação ha caído 14%, paga dividendos, você podia comprar ações. Tendemos quizás um ponto de resistência e nesse nível, uma pessoa mais conservadora esperaria um pouco mais a ruptura aqui. Pero podemos comprar call slips, que foi nosso tema da charla das jornadas financeiras. Vemos que é um patrão similar a PSX. Se podem vender puts também. Se pode vender puts por aqui abaixo, não? Com prazo mais curto. Há milhares de maneiras de operar aqui. Um outro patrão muito similar. Uma vez vamos vendo os patrões e nos vão dizendo, mira, aqui ha caído todo isso. Logo, já rompeu esse nível que foi suporte e agora foi resistência e voltou a ser suporte. Está subindo, que vai cruzar a média de médio prazo com de largo plazo formando uma Golden Cross. Podría estar haciendo también un triángulo, una cuña, algo así. Triângulo ascendente, não? Algo assim que já cerrou esses gaps e podemos ter uma ruptura hacia arriba. Aqui que se pode fazer? Vender puts, por ejemplo. Como tú has dicho antes. O bull put spread. No, luego hay que hacer números, ¿no? Exacto. O hacer bull put spread, a ver onde cai. Comprar call slips esperando que isso, em los próximos 2 anos, vuelva a subir. Pelo menos 60, hasta aqui ou hasta aqui, não? Podemos comprar as ações diretamente quando rompa essa resistência. Há muito que fazer aqui. COP, um patrão similar, pero um pouco mais rezagado, está aqui no ponto querendo romper, tem essa resistência. ConocoPhillips, eu não haria nada porque tenho 2 ações, Devon e Oxy, que estão um pouco mais adelantado e está melhor que esta, não? Coterra, A1 caindo, aqui não miramos nada, não vemos aqui, está bastante lejos, não hacemos nada. Targa, essa eu sei que te gusta muito e que eu vejo aqui diferente de las outras. Hemos visto que las outras, miramos só para recordar, por exemplo, Devon. Solo un inciso, me gusta mucho para hacer trading de vez en cuando, no he mirado más allá. No es indicación de compra, ¿no? Sí. Mira Devon, ha caído, ha llegado aquí y está empezando a subir.
esse é um padrão que se ha repetido muito nas empresas Que de hemos energia. visto, sí. ¿Qué ha pasado con esta? Ha subido mucho, ha caído un 20% desde esos máximos, esses um 20%, pero que interessante, não ha bajado desse nível. E agora mesmo está tentando fazer um movimento desse tipo. E eu que esperaria aqui? Buscaria, digamos, Que rompa aí. que rompera esse nível, ou podia ser mais conservador, que haja um cruce, um golden cross aqui de la média de 50 rompendo, pero o meu objetivo, se chega realmente a romper esse nível, eu creio que é factível esperar que llegue a 207. Sí. Então, Yo, por aludidos, estoy vigilando esa cajita. Esa cajita de ahí. Y si rompe, pues algo haré. Haciendo el vídeo, teniendo que pensar como hablar aqui e dibujar todo quanto tempo hemos gastado e hemos visto na empresa que podemos comprar ações, vender puts, vender put spreads, fazer cover call, há milhares de coisas que podemos fazer. Halliburton, outra com o mesmo patrão, não? Ha caído hasta aqui, está, digamos, andando de lado, pero uma tendência alcista dentro do andar de lado, e está querendo romper aqui, que é um nível de resistência, cerrando esses gaps. Podemos ter boas notícias de Halliburton. Não he visto aqui fundamentales nada disso. Pero, que podemos fazer agora? Hemos identificado várias empresas. Schlumberger está um pouco rezagada. Aqui eu não haria nada se não rompe a média de 200. Diamondback, parecido, não? Uma caída, andando de lado e tentando romper hacia arriba. E Oak, essa está a 1 em tendência alcista, não haria nada. Pero es interesante que dentro del mismo sector, que hemos visto que es un sector que ahora mismo está con fuerza, hay acciones que nos han gustado más y hay acciones que hemos dicho, no, está paso, fuera. ¿no? Entonces, en cuestión de minutos, nosotros hemos visto varias. Supongamos que nos guste, por ejemplo, o queremos comprar por dividendo, ou lo que sea, Devon. Não é indicação de compra. E uno veio e disse, Devon ha caído 14% desde máximos. Está tentando recuperar. E eu quero comprar. Pero não he visto fundamentales, só estou vendo os gráficos. Aqui temos um tempo para mirar se está crescendo, se está aumentando ventas, se está reinvertindo no negócio, se tem algum problema com os diretivos, CEO. Temos uma semana que podemos fazer uma búsqueda y una pesquisa, se dice. Sí, mirar primero los ratios rápidamente. Si te convence, a lo mejor puedes ya comprar alguna acción, hacer otro análisis un poco más profundo antes de meterle más caña, ¿no? Exacto, se empieza a escapar, ¿no? A romper esos niveles que estamos vendo aqui, empieza a escapar e não has terminado o análisis análisis fundamental. Por técnico, se compra algo de ações, você pode comprar calls. Há miles de maneiras de... Sempre gestionando o tamanho, ¿no? Exacto, o tamanho de posição é muito importante. Então, essa é a maneira. Eu queria fazer um vídeo rápido, falando aqui o mais rápido que eu consigo com o portunhol. Pero é uma maneira muito efetiva de encontrar empresas. Um setor que tem poucas empresas, hemos visto que se pode fazer estratégias mais variadas possível. Podemos abrir cortos, segundo veamos como OC a 1 está caindo, está rebotando aqui, pero se OC toca essa média de 50, cai e rompe esse nível, podemos abrir cortos, comprar puts. Então, dentro do mesmo sector, nós temos uma variedade tremenda de estratégias que podemos aplicar. Según el perfil de cada uno, según lo que cada uno sepa hacer. Exacto. Entonces, lo que queríamos mostrar con eso es las noticias nos criam muito FOMO. Sí. A veces los datos macros nos dejan muy apreensivos y con medo de invertir nuestro dinero. Quando miramos os gráficos,
Nosotros tenemos ciertos niveles que es un poco la psicología de masa, donde ha parado el precio, donde ha dejado de caer. No sabemos lo que va a pasar mañana. Eso nadie sabe. Si tuviésemos No. la bola de cristal sería muy Nosotros fácil. siempre bromeamos con que no nos llega la de Amazon, pero aunque la tuviéramos. Exacto. Entonces, partindo del princípio que nadie sabe lo que vai passar amanhã, nós temos sempre probabilidades. Invertir é um salto de fé, tanto por fundamental como por técnico. Nós temos mostrado uma maneira que podemos buscar empresas, determinar pontos para trading, operações com opções e ações que hemos visto que poderia estar barato devido a sua caída e fazer uma análise fundamental, calcular o preço del valor intrínseco Para saber por dónde vas. e determinar se vale a pena comprar ou que ponto podemos comprar. Y además, interesante, ¿no? Parece que el mercado esté en máximos y sí que es verdad que hay muchas empresas que están en máximos, pero hay otras que no. Entonces, hay que buscar porque hay miles de peces en el mar, ¿no? Claro, e não suele ser normal que uma empresa em máximo esteja barata. Pero, como há muitas empresas que estão crescendo muito, aún que esté em máximos, mirando Puede seguir o crescimento, haciendo as máximos. ventas, ¿no? Lo que se está reinvertindo, uma fábrica que vai entrar em produção e vai aumentar muito as ventas. Isso, a análise fundamental nos dá essas informações e com isso em mano, olvidamos o FOMO, olvidamos as notícias malas e podemos tomar uma decisão racional. Exacto. Com isso, hablando muito rápido, eu espero que me habéis entendido. Caso não, Yo creo que la idea ha quedado. ponéis en los comentarios, estamos encantados de contestar. Pero é um processo muito simples que se pode buscar empresas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos preparamos para ver cómo arranca esta semana y qué sucede, fin de mes. Y esperemos que tengáis muy buena suerte con vuestras inversiones y que vaya todo muy bien. E uma vez mais, muitas graças por estar aí hasta el final e nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.